Oi, gente, bem-vindos à resolução de exercícios da unidade 3 sobre equilíbrio químico. Então, como eu fiz na resolução anterior, eu coloquei essa revisão, esse mapinha mental que vai estar disponível para vocês em forma de PDF, fala sobre alguns pontos sobre o equilíbrio químico, fala sobre a constante da concentração, o Kc, que é em função das concentrações, sólido não participa da reação nem sólidos nem líquidos. Aí aqui tem uma equação genérica, aqui ao lado tem o Kp, que é em função das pressões, que só entram como a função das pressões, pressão é relacionada a gases e vapores. Então aqui tem outra equação genérica e como é que é formada essa equação. O equilíbrio é atingido quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. O deslocamento favorece o reagente ou o produto. Fatores que alteram esse deslocamento: a concentração, pressão e temperatura. Os tipos podem ser homogêneos e heterogêneos e depende quanto aos estados físicos. Sobre a constante de equilíbrio, que é o K, que é a nossa constante, que divide os produtos sobre os reagentes. E representa o tempo que a reação reversível leva para atingir o equilíbrio. E é bom observar os estados físicos para ver se entra, como eu falei, aqui é sólidos e líquidos que não participam, e no Kp somente gases participam. Aqui sobre a pressão, apenas no estado gasoso, quanto maior a pressão, desloca para o equilíbrio, desloca para o lado de menor volume. E a reação é reversível até atingir o equilíbrio químico. Sobre a concentração, com o aumento da concentração, desloca o equilíbrio para o lado oposto, da diminuição da concentração, desloca o equilíbrio para o mesmo lado. Como eu falei, vai estar disponível para vocês esse mapinha. Vamos lá para a nossa questão 1 do Enem 2012. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair da geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de um peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases. Aminas e bases. Vamos guardar isso aí. Vou até grifar aqui. Aminas e bases. Degelo do peixe. Um odor desagradável. Forte e desagradável. Na tabela são listadas concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Vamos lá. Sabemos que ela precisa neutralizar esse odor. Como é que ela pode neutralizar esse odor? Já que a amina é um composto básico. Vamos precisar de um ácido muito forte ou um ácido forte para poder neutralizar e limpar essa geladeira. O que é que a gente precisa? A gente sabe que um composto ácido tem o seu pH, minha letra é horrível, como todos já sabem, menor que 7. E que a concentração de H+, precisa ser maior que 10 a menos 7. Então, não pode ser maior que isso daqui para ser ácido, certo? Não pode ser maior que essa solução, que essa quantidade aqui, 10 elevado a menos 7. Então, vamos ver aqui. O que é que a gente pode eliminar que é maior que menos 7? 10 a menos 8 do álcool, 10 a menos 12 do sabão, carbonato de sódio muito básico, 10 a menos 12 também não pode. O leite é ácido, mas não tão suficiente para neutralizar essa geladeira. Então, por eliminação e bem objetiva essa questão, a gente vai usar para neutralizar e limpar essa geladeira o suco de limão, que tem o pH 2, e o vinagre, que tem o pH 3. Alternativa correta, letra B, suco de limão, letra C, na verdade, suco de limão ou vinagre. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Quando a borracha apresenta o elemento enxofre.
que quando se junta com as estruturas da fibra do pneu, as fibras do polímero, né? Então, quando ocorre a queima dessa borracha, ocorre também a combustão do enxofre, que provoca a produção de SO2, que é um poluente, e quando entra em solução aquosa, no caso, quando entra em contato com a água da chuva, produz a conhecida chuva ácida, que contém ácido sulfúrico. No caso, o SO2 que é liberado, esse SO2 aqui, SO2 é liberado. E chuva ácida, vamos guardar esse nome aqui, chuva ácida. Para evitar que escape para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo a substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas e fala aqui, dentre as substâncias listadas nos quadros, a capaz de remover com maior eficiência o poluente é O ou A. Vamos ver. Já está aqui marcado que a substância fenol em equilíbrio libera H3O+, então é ácida. Aqui a gente já pode cortar. Tudo que tiver H3O+, a gente já pode cortar porque é ácido. Não pode, e a gente quer neutralizar, a gente quer uma substância eficiente, com muita eficiência. Então, para remover esse gás, que é um óxido ácido, devemos borbulhar ele em soluções com caráter básico, né? Que tem OH-, OH- e OH-. Ficou para a gente peridina, metilamina e hidrogênio fosfato de potássio. A gente precisa escolher a substância que possua uma força maior de neutralização, no caso, com maior valor de constante de equilíbrio. Qual é a alternativa que tem aqui a maior constante de equilíbrio? 2,8 vezes 10 elevado a menos 2. É a solução mais básica e que vai ajudar a remover com maior eficiência, né, os gases poluentes. No caso, a alternativa certa é a letra D. Letra D, hidrogênio fosfato de potássio. Enem 2013. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à saúde, prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. Cálcio. Ácido fosfórico prejudica o cálcio, que é uma base. Ok? Vamos lá. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, que é a perda de minerais em razão da acidez do ácido fosfórico. Ou seja, quanto mais Coca-Cola você beber, mais fraco ficará os seus dentes e maior a probabilidade de você ficar com cáries. Ou seja, para de beber refrigerantes de cola. Vamos continuar. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. E o refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, que é uma placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. A gente, quanto mais bebe refrigerante, vai consumir mais o OH do equilíbrio. Então, a gente vai beber mais essa hidroxiapatita aqui. Quanto mais a gente beber, mais vai consumir o OH do equilíbrio. É um efeito causa e consequência do princípio de Le Chatelier. Então, a ingestão de refrigerante vai ter o ácido fosfórico, que vai aumentar a concentração de H+, e, consequentemente, vai diminuir o pH do biofilme, que é a placa bacteriana, fazendo com que o equilíbrio da reação desloque para a direita, a fim de produzir mais OH- e reequilibrar o meio. Ou seja,
eu preciso colocar uma concentração maior de OH- para que ajude a diminuir o risco de cáries. Então, com isso, a gente pode perceber que a alternativa correta é a letra B. O H+, que reage com as hidroxilas do OH-, desloca o equilíbrio para a direita da desmineralização. Aqui. Às vezes, é nem 2010, às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio existente entre alguns dos ingredientes do produto, de acordo com essa equação. CO2 mais água dá H2CO3. Quando a gente abre o refrigerante, a pressão interna vai reduzir e diminuir a pressão. Quando a gente diminui a pressão, desloca o equilíbrio para o lado que tiver mais mols gasosos, que seria o lado esquerdo da equação, que tem mais mols gasosos, que é o nosso CO2. Porque é o único que tem gás. O H2CO3 é aquoso e o CO2 é gasoso. Então, vai ter uma maior formação de CO2 e, consequentemente, vai liberar mais dele para o meio ambiente. E aqui eu coloquei, verifica-se que o único produto que está de forma gasosa é o CO2, logo o equilíbrio é afetado quando ocorre liberação deste para o meio ambiente, deslocando o equilíbrio para a esquerda, sentido de formar mais dióxido de carbono, o nosso CO2. Então, a alternativa correta seria a letra A, liberação de CO2 para o meio ambiente. Enem 2015. Vários ácidos são utilizados em indústria que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal, carbonato de cálcio, pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são essas apresentadas. Como a gente quer chegar nessa equação aqui, nessa equação 1, a gente precisa inverter a reação 2, essa daqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. Vamos lá. Mudar a cor da caneta. Vou colocar em amarelo. A gente precisa inverter essa 2 aqui. E vamos manter as equações 3 e 4, porque a gente vai aplicar uma fórmula nela. Vamos fazer isso. Pronto. Deixa eu apagar aqui essas anotações, esses riscos. E quando a gente inverte a equação 1, a constante de equilíbrio fica 1 sobre 3,0 vezes 10 a menos 11. E o K2 e o K3 permanecem da mesma forma. E a gente cortando o H+ com H+. Deixa eu ver o que mais dá para cortar. Esse aqui com esse aqui. E acredito que somente só. Pronto. Acredito que só isso a gente precisa cortar. Vai dar essa equação aqui, mas ele quer saber valores numéricos. Dizendo que com base nos valores, não dá para enxergar o que é que ele fala, mas a gente vai aplicar a fórmula agora. A constante de equilíbrio da equação 1 vai ser o produto das constantes de equilíbrio. No caso, vai ser o K igual a 1 sobre K1 vezes K2 vezes K3. Como assim? Dessa forma. O K1 vai ficar dividindo porque ficou 1 sobre K1. Então, 1 multiplicou com K2 e K3 e o K1 vai dividir todos eles. Fazendo aqui uma continha básica, a gente vai encontrar 5,0 vezes 10 elevado a menos 5. Alternativa correta, a letra B. Se você multiplicar K1, K2 e K3, você vai achar essa alternativa daqui, 4,5 vezes 10 a menos 26. O Enem nunca coloca alternativa por nada, ele vai colocar alternativas que, se você calcular, vai bater, você vai se confundir e vai errar a questão.
Então, gente, essa foi a resolução do formulário de vocês, a parte 1. A parte 2 eu vou passar para Priscila, que vocês ainda não conhecem, mas vão conhecer. E acolham ela de braços abertos, assim como me acolheram. Um abraço.